Boa tarde, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra para o coração de cada um de nós, para o meu, para o seu. Já agradeço a todos que estão aqui nesse canal. Não tenho postado muita coisa esses tempos, né? Mas de vez em quando eu tô aqui. Eu já quero agradecer pela sua vida, pela sua inscrição, pelo seu compartilhamento, pela sua curtida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Nessa tarde eu estava perguntando do Senhor que palavra eu iria trazer aqui hoje. Que palavra eu iria trazer que viesse falar o meu ao teu coração. E o Senhor me deu a palavra de Lucas 8. Vamos falar um pouco da palavra do semeador. Peço perdão pelo estar um pouco escuro, porque eu não tenho ainda aquele negócio de botar o celular para ficar alto, né? Nem claro também. Mas eu dou um jeitinho aqui. Então, abra sua Bíblia aí se você estiver perto, se não, só ouça a palavra do Senhor que se encontra em Lucas 8, do versículo 1 em diante, que vai falar a respeito de uma palavra, a parábola do semeador. Atente bem para essa palavra. Abra teu coração nessa tarde para essa palavra. Deixa Deus falar com você. Porque de qualquer maneira, de qualquer forma, o Senhor Ele preparou esse alimento para cada um que está aqui hoje. Eu tenho certeza que vai falar com você em alguma coisa, em alguma parte. Amigo Espírito Santo, tu tens liberdade nesse momento. Te dou a primazia, o governo dessa ministração. Como de costume, eu não faço nada sem a tua presença, sem o Senhor na frente. Dai-me entendimento e sabedoria para falar essa palavra, Senhor. Espírito Santo tem liberdade. E enquanto eu falo, já começa a tocar, Pai. Já começa a adentrar as casas, os ambientes, aonde essas pessoas estão agora, Pai. Começa a inundar com a tua presença a vida delas. Começa a enchê-las, Pai, com a tua presença. Espírito Santo, começa a mudar o ambiente, a atmosfera, Pai, aonde essa pessoa está. Rompe os céus. Vem com teu fogo. Vem com a tua presença. Doce, maravilhosa, suave. No nome de Jesus. Amém. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer e os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Agora ele vai dar a explicação da parábola. Então, para você entender,
essa palavra começa falando a respeito de algumas mulheres, né? Maria Madalena, Susana, Joana, mulheres ali que tinham bastante assim, algumas tinham dinheiro, como a Joana, como a Susana, né? Que os bens dela, elas pegavam para ajudar Jesus ali na obra, né? Na sua missão. Porque o Senhor tinha curado elas, tinha feito alguma coisa por elas. Então, pelo fato disso, elas começaram a seguir ele. Renunciaram ali as suas vidas, né, o seu conforto, com certeza a sua casa, porque elas tinham ali com certeza bastante dinheiro, algumas, né? E deixaram ali porque Jesus fez algo para elas. E elas, em forma de gratidão, a única maneira que elas achou de fazer algo por Jesus foi servi-lo a vida toda delas. Deixando ali as suas casas, pegando seus bens, vendendo algumas coisas, para estar ajudando na missão e na obra que Jesus estava fazendo ali naquele momento na terra. Então, o que a gente aprende já nesse primeiro começo? Que essas mulheres, elas reconheceram aquilo que Deus estava fazendo, que Jesus estava fazendo por elas. E muitas pessoas não reconhecem aquilo que Jesus fez na cruz por mim, por você. O sacrifício de Jesus naquele madeiro, o quanto que ele sofreu, para que eu e você possamos ter vida hoje, para que nós possamos ter uma vida eterna. Porque se não fosse esse sacrifício, a gente não teria chance nenhuma. Todos já teriam sido condenados, não ia ter vida eterna, não ia ter salvação para ninguém, se não fosse esse sacrifício de Jesus. Só que muitas pessoas não reconhecem. Muitas pessoas continuam virando as costas para o Senhor. O Senhor, ele está aqui todos os dias, de braços abertos, usando pessoas para falar com você. De alguma forma, através de um folheto, através de uma mensagem, de uma pregação, de alguém, de um profeta. Só que, mesmo assim, muitos estão com o seu ouvido tampado, seu entendimento tampado, os seus olhos com escamas, porque a palavra mesmo de Deus fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que não vejam, para que não enxergam. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem destruído muitas vidas. Muitas vidas. Mas essas mulheres, elas resolveram fazer a diferença. Elas reconheceram o quanto que o Jesus tinha feito por elas, e elas viram que elas não seriam mais nada sem estar ali perto. Elas tomaram a decisão certa, de escolheram fazer o certo. Você tem feito a coisa certa, você tem escolhido o caminho certo para seguir, você tem tomado a decisão correta, você tem renunciado a sua vida por Ele. Porque a gente servir Jesus é uma vida de renúncia. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, é renúncia. Só que muitos não querem renunciar os seus prazeres, os seus deleites, sabe? Para viver aquilo que Jesus tem. Deus, ele tem muita coisa para fazer na minha e na tua vida. Mas é necessário que você renuncie seu eu, que você renuncie a sua vontade, que você se humilhe, que você se entregue de corpo, alma e espírito para Deus. Então, logo depois, ele começou a falar de um semeador que começou a semear algumas sementes. Agora, preste atenção nessa parte, porque ele fala que o semeador, ao sair, ele começou a semear. E quando ele semeava, caiu algumas junto do caminho. Junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então a primeira semente caiu no meio do caminho, e vieram mais aves, pisaram, né? Vieram mais aves, comeram, e foi pisada essa semente. Então aquela semente ali já teve um probleminha ali. A outra semente caiu sobre o quê? Pedra. E nascida secou-se, pois que não tinha humildade. Estava na pedra, não tinha água, não tinha nada. Então não teve ali
né, expansão daquela semente. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Então, alguma outra caiu ali no meio de uns espinhos, a qual foi crescendo, os espinhos começou a sufocar, e aquela semente ela não teve resistência e morreu. E a outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, a 100 por 1, dizendo essas coisas clamavam. Então, essa última semente, que caiu numa boa terra, ela começou a dar fruto. Ela começou a produzir. Porque ela não caiu na pedra, não caiu no espinho, ela caiu numa terra boa. Agora eu quero que você entenda a explicação que ele diz. A semente, ela é a palavra de Deus. A semente que o semeador está semeando aqui representa o quê? A palavra de Deus. Representa o que eu estou te falando aqui agora. Que eu estou aqui falando a respeito da palavra de Deus. Então eu estou aqui semeando na tua vida. Mas para essa semente dar fruto, você tem que regar. Você tem que regar. Como, irmã Brenda, que eu rego? Dando ouvido a essa semente. Porque o Senhor, Ele vai fazer dar fruto. E os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Bom, agora deixa eu explicar para você. O semeador, ele começa a semear. Então, caiu alguma junto do caminho. Então, o que é a semente? É a palavra, né? E junto do caminho representa as pessoas. Esse caminho aqui junto do caminho, ele está falando que representa as pessoas que estão ouvindo a palavra. Então, a primeira semente que é semeada, né? São aquelas pessoas que elas estão ouvindo a palavra. Talvez você esteja aqui sendo uma dessas pessoas que representa alguma dessas sementes. Tem pessoas aqui nesse canal que pode ser uma das sementes que cai na pedra, outra no espinho, a outra no meio do caminho. E também tem a que cai na terra boa. Tem várias pessoas que representam a semente. Esse caminho. Semente não, perdão. Esse caminho. Então, aquelas que estão junto do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo. Olha o que acontece. Elas ouviram a semente, elas ouviram a palavra de Deus. Sim, e tocou o coração delas. Aquelas pessoas que estão ali ouvindo uma palavra, uma pregação, um culto ou em algum outro lugar, e Deus fala e aquela pessoa sente, aquela pessoa chora, aquela pessoa recebe a palavra. Aquela palavra traz alívio para a alma dela. Ela realmente fala, o Senhor está falando verdadeiramente comigo nessa palavra. Nossa, parece que essa pregação foi toda para mim. Alguém falou da minha vida para esse pregador, porque isso falou totalmente comigo. Caiu no coração da pessoa. Sabe o que acontece depois? O diabo vem e ele vai roubar do coração da pessoa que recebeu aquela palavra, para que ela não venha ser salva ao crer aquela palavra. Então logo Satanás ele rouba aquela semente. A pessoa está ali feliz, recebeu, entrou no coração dela, mas logo que ela sai daquele lugar, passa uns dias, passa depois uns mais horas, ela já esquece aquilo lá. Deixa pra lá, né? Não é a hora pra mim. Falou comigo, grandemente comigo essa palavra, mas amém, tá bom, né? Pronto. Entrou no coração, mas Satanás foi lá, botou uma coisa na mente dela, uma seta, olha. Falou contigo, mas isso aí não é pra ti, não. Deixa pra uma outra hora, tal. Tem muito pra viver. Coloca um monte de coisa na cabeça da pessoa e a pessoa logo, ó, se esquece. Satanás roubou a semente. Aí agora vem a parte da segunda semente.
que são os que estão sob a pedra. Estes são os que têm ouvido a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então aqui são aquelas pessoas que receberam aquela semente que caiu na pedra. Aquelas pessoas que receberam aquela palavra com alegria e aceitou por um tempo, ficou convicta por um tempo, por uns dias. Não, é verdade, isso mesmo, o Senhor vai fazer isso na minha vida. É verdade, eu creio, é verdade. Eu tenho fé que vai acontecer mesmo, porque o Senhor falou comigo. Então caiu na pedra essa semente. Mas o que acontece? Começa a vir a tentação, começa a vir as provações, começa a vir a luta e a pessoa faz o quê? Desaba. Ela não fica estruturada. Ela não tem estrutura. É que nem a parábola que nem aquela passagem que fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. Que aqueles que ouvem a palavra do Senhor são semelhantes às pessoas que têm a casa edificada na rocha. Que quando vem a chuva, quando vem a tempestade, ela continua edificada na rocha, ela não cai. Mas aquelas que estão com a casa na areia, que estão fragilizadas, ela vem e desaba. Então aqui essa palavra representa isso. A pessoa recebeu a palavra com alegria, ela creu, mas quando veio a tentação, quando veio a provação, ela se esquece daquela palavra. Ela desanima. Elas apenas creiam por algum tempo, como diz aqui. Creem por algum tempo, mas no tempo da tentação, elas se desviam. Aquelas pessoas assim, quando eu estava no mundo não acontecia nada comigo. Eu tinha dinheiro, não faltava comida, eu tinha tudo quando eu estava no mundo. Agora eu vim para a igreja, começou a acontecer tanta da coisa, tudo desabou. Não, mano, eu vou voltar mesmo para lá onde eu estava, porque pelo menos eu vou ter isso e vou ter aquilo. Mas isso é só mentira do diabo. Porque você não vai ter nada. Você acha que você vai ter, mas você não vai ter nada. Porque você vai continuar sendo uma pessoa vazia. Você vai continuar passando luta, você vai continuar passando dificuldade, porque todos nós vamos passar luta e provações. Ímpios e cristãos vão passar sempre. Até Jesus voltar, nós vamos passar. Mas a diferença, sabe qual é? É que com Jesus, a gente passa sorrindo, a gente passa prova, a gente passa por luta, mas o Senhor Ele nos dá força para passar. No mundo não, no mundo você vai passar sozinho. Você vai passar sozinho as suas lutas, as suas guerras, você não vai ter ninguém para te ajudar, para te apoiar. Irmã Brenda, mas Deus vai estar comigo. Não vai. Porque aqueles que estão no mundo são filhos da desobediência. Eu te mostro em Efésios essa passagem. Porque aqueles que são filhos de Deus, eles fazem a vontade do seu Pai. Eles obedecem a Deus. Então tem os filhos das trevas e tem os filhos de Deus. Quem são os filhos das trevas? Quem está no pecado, quem está no mundo. E tem gente que prega, porque todos são filhos de Deus. Está mentindo. Todos são criaturas de Deus. Porque Ele criou todos nós. Mas filho, você só vai receber esse título de filho quando você realmente servi-lo. E você será chamado de filho, amigo de Deus. Enquanto isso, você será chamado filhos da desobediência, filhos das trevas, que fazem a vontade do inimigo, não de Deus. É dura a palavra, mas eu tenho que falar. Vai doer, mas vai sarar. Disso eu tenho certeza. Porque Jesus, quando ele pregava, ele falava a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, não para massagear o ego de ninguém. Esse canal aqui é sobre Jesus Cristo, é sobre falar a verdade. Então, aqui caiu entre espinhos. Esses são o que ouviram e indo por diante. São sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então são aquelas pessoas que ouviram, que estão caminhando na presença de Deus, mas não estão posicionados. Porque eles estão preocupados com as riquezas do mundo, estão preocupados com os deleites do mundo. É aquela pessoa que está em cima do muro, que está servindo a Deus, mas também quer servir o diabo. Aquela pessoa que está aqui, mas também está pensando ali no mundo. Então não pode ter esse tipo de coisa.
Não há como servir a dois senhores, porque você há de amar um e odiar a outro. Então essas pessoas que caíram entre os espinhos, elas até ficaram caminhando, né? Foram ouvindo, foram andando por diante, mas foram sufocados com as riquezas. Começaram a se deixar ser sufocados pelo dinheiro, pelos deleites da vida. Então elas acabam não dando fruto. Assim como tem muitos famosos aí, pessoas cristãs que pregam, né, a palavra de Deus, que louvam, que vão aí. Tá certo que a palavra de Deus fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas tem pessoas que deixaram com que a fama, com que a riqueza vieram tirar o foco de Deus. Por mais que esteja pregando, por mais que esteja louvando ali, tiraram o foco. Já estão fazendo aquilo muitas vezes não é por amor à obra, não por amor a Deus, não com foco de ganhar vidas ou almas. Sai daí, Malco. O cachorro tá agitado. Mas de ganhar dinheiro, riquezas, deleite do mundo. Então elas não vão dar mais o fruto que elas deveriam dar. Elas já não vão dar mais tanto fruto. Amém? E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom. E dão fruto com perseverança. Então aquela palavra que caiu numa boa terra, ela foi florescendo, ela foi dando frutos. São aquelas pessoas que receberam a palavra, se posicionaram, tiveram um compromisso, fizeram um compromisso, uma aliança com Jesus. E passa por prova, e passa por luta, mas continua ali, perseverando. Porque ela confia no seu Deus. Ela sabe que Ele está no barco, ela sabe que Ele está conosco. Então essas pessoas, elas começam a dar frutos. Elas começam a dar mais fruto, mais fruto, mais fruto, com o seu testemunho, com a sua vida alinhada com Deus. Então aquela semente caiu numa boa terra, num coração bom. Então ela começou a dar fruto com perseverança. Começou a ganhar almas, começou a pregar, começou a evangelizar, começou a fazer oração, começou a fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Então essa pessoa começou a frutificar. Porque ela não somente recebeu a semente, mas ela deixou com que viesse florescer na vida dela. Ela aceitou, ela recebeu. Só que diferente das outras sementes, ela teve foco, ela teve perseverança. Será que você está tendo foco? Será que você está tendo perseverança? Qual é a semente que tem estado no teu coração? Será que você é a semente que caiu entre pedras e espinhos? Será que você é a semente que caiu no caminho, que as aves comeram, que foi pisada? Reflita nessa tarde qual é a semente que caiu no teu coração. Que tipo de semente, que tipo de pessoa você está representando nessa passagem? Eu quero que você analise a sua vida, eu quero que você pare para pensar e que você reflita sobre essa mensagem. Que você olhe assim, não, Deus, eu estou sendo essa que caiu no espinho, porque eu estou aqui, mas eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Não, Deus, eu sou essa que caiu no meio da pedra. Guardei no coração, mas já estou pensando em desistir. Não, Senhor, eu sou essa, né, que caiu no meio aqui do caminho. Ou você é aquela, não, Senhor, eu posso bater no peito e dizer que eu sou aquela que caiu em terra boa. E eu estou dando frutos. E a minha tendência é dar muito mais frutos para Ti, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, essa palavra, que ela possa ficar no teu coração nessa tarde. Que você possa refletir. Que você possa pensar. Estamos vivendo os últimos tempos. E eu estou aqui para deixar essa mensagem. Não somente para a sua vida, mas para a minha vida. Porque antes mesmo Deus está falando para você, ela vem primeiro para mim. Então que a semente, não deixe com que Satanás venha roubar a palavra de Deus da sua vida, do seu coração. Ainda que você seja uma dessas, que você possa ser aqui dar fruto, que você venha florescer no reino de Deus, que você venha cada dia mais se posicionar,
Que você venha cada dia se levantar para fazer a diferença aonde você for. E eu oro nessa tarde, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui, que vão assistir. Ainda que seja pouco, porque eu não estou preocupada com quantidade, mas estou preocupada com a palavra que vai ser dita. Que todos possam receber no seu coração essa palavra, Pai, porque eu não estou aqui em busca de fama, reconhecimento, não. Eu estou aqui para falar a Tua palavra, alcançar vidas, alcançar almas para o Teu reino também, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, fazer com que essas vidas sejam aqui caiu, Pai, em terra boa, que elas possam dar frutos, muitos frutos. Que elas possam ser, Pai, instrumentos usados em Tuas mãos, por onde elas andarem, Senhor. Que elas possam fazer a diferença, Pai. E se por um momento aqui tem pessoas que estão passando pela fase de que caiu em pedra, no meio do caminho, no espinho, Senhor, ajuda essas pessoas a levantar-se, Senhor, na Tua presença, Pai. Que o Espírito Santo de Deus renove as Tuas forças, renove a Tua vida hoje. Que você possa ser cheio da presença do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tenha as suas forças renovadas hoje pelo Espírito Santo de Deus. Tenha as suas forças renovadas hoje pelo Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo e declaro sobre a tua vida que você vai dar frutos, muitos frutos para Deus. Não deixe com que Satanás venha roubar a semente que está sendo plantada hoje no teu coração. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre essas vidas. Avivamento, Pai. Renove elas. Troque as armaduras espirituais. Encha com a Tua presença. Pai, no nome de Jesus, entra com libertação, entra com cura, Pai. Derrama mais da porção de fortalecimento e de ânimo, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. No nome de Jesus Cristo, Pai. E que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Que Deus te dê uma ótima semana, um ótimo mês. E prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque eis que venho sem demora, Aramanarabassô. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Então vigie para que Satanás não roube a tua coroa. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E a chave da minha e da tua vitória é a perseverança. Então, dependente da dificuldade, dependente da luta, persevere. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e nas tuas fraquezas. Amém? Então, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém?